Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor Deus, pela nossa família, pelo pão de cada dia, pelo teto sobre nossas cabeças, Pai. Que o Senhor venha nos usar como instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus, para que venhamos, Pai, levar a tua mensagem a todos aqueles corações que o Senhor tem preparado para receber, Pai, essa boa semente, Pai, que ela venha cair em terra fértil e ela venha se multiplicar, venha dar fruto, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor Deus, porque somos apenas mensageiro da tua palavra, Pai, porque a tua palavra é viva, ela fala por si só, Pai. Nós apenas estamos entregando a mensagem que o Senhor tem confiado ao nosso coração, Senhor Deus. Eu oro pelos pastores, apresentadores dessa rádio, o pastor Rafael Oliveira, com a sua família, com a sua esposa, o pastor Marcondel Tavares com sua família e sua esposa, o pastor Sidney Castro com a sua família, com toda a sua esposa, a irmã Daniele Vago, o irmão Isaías também. Que o Senhor venha abençoar todos os ouvintes, Pai, que está do outro lado compartilhando, Senhor Deus, conosco a mensagem do Senhor. Da mesma maneira que o Senhor tem falado em nossos corações, Senhor Deus, que o Senhor venha também estar acendendo a luz da tua verdade no coração desse irmão que está do outro lado, Pai, seja onde quer que ele esteja neste momento, Senhor Deus. Que a obra do Espírito Santo que o Senhor começou, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é fiel para terminar. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje está na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade que o Senhor nos deu para dar ocasião, para fazer a vontade da carne, a vontade do homem, a nossa vontade. Uma das grandes características mais surpreendentes do Senhor Jesus foi a de que ele era Deus, e era Deus encarnado em forma de homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele não buscou agradar a si mesmo. Ele fazia a vontade daquele que o enviou. Ele fazia a vontade do Pai. E ele também nos exorta, nós como seus seguidores, a expressar a mesma natureza com o mesmo amor que motivou que ele viesse à cruz. Jesus é o nosso grande exemplo. Por isso que ele fala: tome a tua cruz e me siga. Que nós venhamos seguir os seus passos, os seus ensinamentos, os seus conselhos, a tua palavra. Quando os discípulos discutiam entre si quem era o maior, Jesus disse para eles: o rei dos gentios domina sobre eles, e as autoridades são chamadas de benfeitores, mas não será assim com vocês. Quem quer ser grande, que seja o menor. O maior deve servir, ao invés de ser servido, que é oposto ao mundo. Está em Lucas 22. Então, essa é a característica do verdadeiro cristão. Ele se põe como servo, não por obrigação, mas por amor a Cristo, por amor à graça imerecida, por amor à liberdade que o Senhor nos deu através de sua morte na cruz do Calvário. A liberdade cristã leva os crentes a um nível ainda mais elevado que simplesmente se opor à carne. Não é simplesmente lutar contra a nossa vontade. Cristo liberta os seus filhos, os seus seguidores, os seus discípulos, através do amor de servir um ao outro. Então, essa liberdade, nós temos que entender que quando nós estamos servindo nosso irmão, quando nós estamos servindo o próximo, é porque nós somos livres. Nada nos prende, não há nada. Nós somos livres para servir um ao outro, para servir a Deus, fazer a vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Ele diz: sede antes servos um do outro, em amor. Em amor, não por obrigação. Cristo, ele não dá liberdade aos crentes, aos cristãos, ele não nos dá liberdade para que possamos fazer o que queremos, mas para que nós possamos, pela primeira vez, fazer o que Deus quer, mas por causa do amor dele por nós. É uma oportunidade que nós temos de amar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele fez por nós. E dentro dos limites de situações, até mesmo os incrédulos, mais ímpios, eles são livres para fazer o que eles querem fazer. Deus não impede que eles façam o que eles querem,
Na verdade, Deus entregou ele às suas próprias concupiscências. Eles têm mais do que suficiente oportunidade para saciar os desejos pecaminosos da sua carne. Porque todo homem sem o Espírito de Deus, ele não consegue viver em santidade. Ele é caído, ele cai em pecado. Então aqueles que não amam a Deus, que não buscam a Deus, que o Espírito Santo não está nele, ele está entregue à sua sorte. Pela graça, meus irmãos, nós somos salvos. Pela graça mediante a fé em Jesus. E não há nada em nós que atrai a Deus. Ele, por seu amor, pela sua própria vontade, ele nos amou, nos separou para a glória do teu nome. Mas o ponto de vista de Paulo é infinitamente mais importante do que essa verdade. A grande realidade é que ele declara aqui é que o próprio Paulo, ele se reconheceu como pecado. Eu sou pecado. E esse pecado é representado pela carne. E ele também fala que o evangelho é que salva os crentes. Não somos nós que nos salvamos. Então são duas coisas. O pecado que é representado pela carne e que só o evangelho salva. E seja qual for o seu entendimento de liberdade, claramente não é o direito de crentes voltar a fazer o que Cristo pagou na cruz com a própria vida por nós. Se nós aceitamos o Senhor Jesus e fomos livres, nós não temos liberdade para voltar ao pecado que nós praticávamos. Nós temos que crescer de fé em fé. Haja como homens livres, adverte Pedro, e não usem a liberdade como uma coberta, como uma cobertura para o mal, mas use como aroma suave e agradável a Deus. Está lá em 1 Pedro, no verso 2. E sob o manto da liberdade cristã, e isso é muito sério, alguns cristãos afirmam, defendem que eles são livres para fazer o que bem entendem, o que bem querem. São livres para beber, para fazer coisas mundanas. Eles alimentam suas mentes com livros, revistas, com filmes, com programas, com diversões obscenas. E vivem em quase desfreada autoindulgência. Autoindulgência, meu irmão, a pessoa busca desculpas para os seus próprios erros. E ele não aceita com facilidade os seus próprios defeitos. Ele acha que é normal. Ou seja, é como se tivesse uma mente cauterizada. E essa pessoa, meu irmão, ela dá fortes indícios de que ela não é um cristão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E embora um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão possa cair num pecado grave, isso acontece, pode acontecer, tem acontecido com frequência, a sua mente renovada, a sua consciência e o próprio Espírito de Cristo que habita nele, que habita em nós, não permite que essa pessoa continue por muito tempo na situação. Ela pode até tropeçar, mas se ela é um filho de Deus, ela vai despertar e vai voltar a caminhada. Amém? Nós temos que entender, meu irmão, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas os verdadeiros adoradores, eles sentem um incômodo quando está errando. Ele entristece o Espírito Santo. Ele certamente não vai tentar continuar no erro para justificar o pecado como uma legítima expressão da liberdade cristã. Porque a nova natureza odeia o pecado e ama a justiça de Deus. A palavra aphormê é do grego, significa oportunidade, pretexto, motivo. Foi muitas vezes utilizada para indicar uma base central a partir do qual todas as operações de uma campanha militar começava, se originava, se dava origem. E nesse pretexto, perdão, meu irmão, nesse contexto, a carne não se refere ao corpo físico, mas à inclinação pecaminosa da humanidade caída. O velho homem, cujo desejo supremo é fazer a sua própria vontade e para satisfazer os seus próprios apetites
pecaminosos. A vontade própria. Pecado é sinônimo de vontade própria, porque nós não temos mais vontade própria. Nós cristãos que somos nascidos de novo, temos vontade para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A declaração de Paulo é que a liberdade do cristão não é uma base para dar a oportunidade para a carne, para continuar suas campanhas de pecado livremente, sem consequência. Não vivo mais eu. Paulo explica que a liberdade cristã não é uma licença para ignorar o desejo de Deus para a nossa santidade, mas sim a oportunidade para realizar a vontade do Senhor em nossas vidas. Somos livres para adorá-lo. Nada impede o verdadeiro adorador de adorar o Pai. Amém, meus irmãos? Foi para isso que o Senhor morreu na cruz, para nos libertar do cativeiro da morte, da carne, da nossa vontade, porque o coração do homem ele é enganoso. A palavra do Senhor diz que é do coração do homem que vem todo pecado, toda maldade, adultério, mentira, engano. Tudo vem do coração do homem. Mas nós temos que entender que nós nascemos de novo. Nós agora somos espirituais. Nós nascemos em Cristo Jesus para a glória do nome dEle. Devemos viver para Ele. A primeira ordenança dada a Moisés depois dos 10 mandamentos é uma imagem bonita de se ver. Servir o Senhor por amor ao invés de mero dever. Servir por amor, não por obrigação. O decreto-lei estipulava que um hebreu comprava um outro hebreu para ser escravo. Eu estou me referindo a Êxodo, lá em Êxodo 21. Porque tinha os escravos. Então um hebreu, quando comprava um outro hebreu, esse hebreu, ele serviria esse seu mestre por 6 anos. E depois desses 6 anos, ele era livre, se tornava livre. Mas se ele, por decisão própria, dissesse que não queria ir embora, porque amava o seu senhor, queria continuar lá, então o seu senhor apresentava ele a Deus e furava a sua orelha. Então ele passaria a servir para sempre ao seu servo, ao seu mestre, ao seu senhor. É conhecido como escravo da orelha furada. Então aí, agora ele é escravo por opção, escravo por amor ao seu senhor, porque o seu senhor cuidava e tratava dele. A liberdade cristã é para os crentes fazerem exatamente o que o escravo hebreu fez. Ele rendeu a sua liberdade para o seu mestre, para o mestre que tanto amava, que tanto cuidava dele. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Servir o nosso Deus por amor, porque Ele tem cuidado de nós. Isto é voluntariamente desistir da liberdade de servir a nós mesmos, de servir a carne do pecado, de não aceitar os pretextos, as distrações do mundo que tenta tirar nossos olhos de Jesus. Porque as distrações do mundo querem tirar nossa atenção com tudo que o mundo oferece. As diversões, passeios, viagens, não é que é proibido fazer as coisas, mas Deus em primeiro lugar. Que não venhamos ver filmes, que não venhamos fazer coisas que vá de contra a palavra de Deus, porque hoje a televisão só tem moralidade. Se você olhar para o mundo, só tem moralidade, palavra distorcida, tudo isso é uma distração para que a gente não adore o nosso Deus. O Senhor disse para Moisés falar para Faraó: diga para Faraó deixar meu povo e me adorar. 3 dias no deserto. Nós temos que adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Porque se nós temos em nosso coração desejo de morar na eternidade com Deus, então aqui nós temos que mostrar que realmente nós não somos cidadão do mundo, somos cidadão do céu e estamos aqui de passagem, nos aperfeiçoando em santidade. Amém, meus irmãos? Que possamos colocar isso no nosso coração, que possamos entender que a amizade com o mundo é a oposição contra Deus. E não existe meio termo. Eu não posso adorar a Deus e viver no mundo. Eu tenho que estar no mundo adorando a Deus.
e tudo que eu fizer seja para a glória e louvor do teu santo nome. Jesus não morreu de brincadeira, Jesus não morreu em vão. Ele morreu para resgatar os que estavam mortos espirituais, os que estavam perdidos no mundo. Ele veio para os seus. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, entende isso e tem esse chamado no seu coração, não perca tempo. Se volte para Deus, em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Vou colocar um louvor e já volto com a oração final, meus irmãos. Glória a Deus. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião, como amor-me, oh, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Deus no Calvário, Cristo pecado fez, me fez justiça em seu Filho. Os meus pecados em Cristo castigou, sou livre nele, Jesus Cristo. Deus no Calvário, Cristo pecado fez, me fez justiça em seu Filho. Os meus pecados em Cristo castigou, sou livre nele, Jesus Cristo. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou.
Jesus Cristo morreu, lá na cruz tudo em mim reviveu. Glória a Deus, irmãos, né? Exatamente, né? Somos livres em Cristo, né? Pela graça nós somos livres em Cristo. Livres para adorar, para servir o nosso Deus, né? Estamos aqui aguardando que Ele venha nos buscar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele virá. Porque Ele cumpriu todas as suas promessas. E Ele vai cumprir a promessa que Ele fez aos teus santos. Amém? Glória a Deus. Que possamos não usar essa liberdade para o nosso bel prazer, mas para adorar o Senhor com todo entendimento, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Que tudo seja para o louvor do seu santo nome, para que não venhamos a ser reprovados naquele dia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento de reflexão na Tua Palavra. Que o Senhor venha tirar tudo que há em nosso coração que não te agrada, Senhor Deus. Que o Senhor venha limpar nossa mente, Pai, de todo pensamento mundano, de todo pensamento da carne, de todo desejo carnal, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a viver em conformidade com a Tua Palavra, em constante oração, em constante busca, Pai, que tudo que viemos a fazer seja para louvor do Teu nome. Ó Espírito Santo que habita dentro de nós, nos ensina a nos tornarmos pessoas melhores para com a nossa família, para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, Pai. Que as pessoas vejam em nós a Tua face, Senhor. Porque nós somos Teus filhos. Queremos refletir a Tua glória, não para a nossa glória, para o louvor do Teu santo nome, porque nós somos Teu servo por amor, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos separou, Senhor Deus, e tem nos ensinar através da Tua palavra, Pai, que venhamos, Pai, dedicar mais tempo à leitura da Tua palavra, intimidade com o Senhor em oração, o partir do pão, em nome de Jesus Cristo. Porque não tem outra saída para o mundo, Pai, a não ser o Senhor, Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outra salvação a não ser em Ti, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.